e concede aos teus servos que fujam com toda velocidade para bem longe daqui. É o que está escrito aí na sua Bíblia? Não? Eles não estavam querendo fugir das ameaças, né? Não estavam querendo correr. O que eles estavam querendo? Eles diziam assim: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto isso, nós sabemos que o Senhor estende a sua mão para realizar curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, presta atenção, tremeu o lugar onde eles estavam. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. E todos ficaram cheios do Espírito, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Presta atenção nisso que eu vou dizer, gente. Eles nasceram de novo, eles tinham Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor, tiveram a primeira experiência no capítulo 2, mas aqui no capítulo 4 nós vemos que eles experimentaram mais uma vez deste enchimento. Nós hoje em dia costumamos falar, né, um renovo, não é assim que nós falamos? Senhor, precisamos de um renovo, não é verdade? E eles experimentaram disso mais uma vez. Por isso que Pedro e João saíam enfatizando a importância de serem cheios do Espírito, orando em outras línguas. Passa comigo para o livro de Romanos, vamos dar uma olhadinha aqui. Livro de Romanos. Sabe de uma coisa, gente? Quando nós estamos lendo a palavra, quantos aqui sabiam que a palavra é Deus falando conosco? Amém. Amém? A Bíblia é Deus falando conosco. Amém? Então a mesma reverência que nós temos no louvor, na adoração, nós também devemos prestar a palavra, porque Deus está falando conosco. Amém? Deus não está falando somente quando alguém chega e fala assim: assim diz o Senhor, eis que eu te digo. Deus está falando também pela sua palavra. Amém? Quando a palavra também diz assim: olha, eu nunca te deixarei, de maneira nenhuma eu te abandonarei. Sabe o que isso significa? Nós não precisamos sair por aí falando: Senhor, eu estou me sentindo tão só. Ele já está dizendo na sua palavra: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, você nunca vai estar só, porque eu estou contigo em todo o tempo. Amém, queridos? Então vamos ler Romanos capítulo 8. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Romanos, capítulos número 8, verso 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Como chama mesmo a menina? Ana Frida. Ana Frida. Ana Frida. Eu gosto de ver isso, irmãos. Eu gosto de ver o Espírito Santo despertando pessoas por dentro. Sabe? Eu gosto de ver isso. O Espírito de Cristo, ele acendendo uma chama no coração, sabe? Daquela pessoa, sabe, a mais tímida, né? Aquela bem retraída, que ela está sempre ali quietinha, na verdade não gosta muito de estar ali, de ser aquela pessoa que aparentemente ela está ali à frente ou sendo notada. Eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver isso. Sabe por quê? Porque de fato vela a verdade que diz: Deus, Ele conhece e sonda o coração das pessoas. Ele sabe. E lá no meio, ó, onde ninguém está vendo, e pegar, é com você que eu quero falar. Não é assim? É com você que eu quero tratar. É você que eu quero acender verdade no seu coração. Isso vai ficar tão marcado, como se estivesse sendo escrito a fogo, e você nunca mais vai se esquecer.
Tem uma passagem no livro de Abacuque que diz assim: olha, escreva a visão como se estivesse no outdoor, para que até quem passa correndo possa entender a mensagem. Quando o Espírito, irmãos, começa a imprimir verdade no coração das pessoas, aquilo fica tão notório e tão real, que qualquer um que passa, até mesmo não está nem atento, mas ele consegue perceber algo. Tem algo diferente ali. Não sei o que é, mas tem algo diferente ali. E algo foi plantado no coração de Ana Frida. E sabe de uma coisa? Eu posso não estar aqui constantemente com vocês, mas vocês que a conhecem vão perceber isso. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não nos envergonhamos do Evangelho. Amém? Você já encontrou Romanos 8? Podemos ler? O verso número 26. Quem poderia ler para mim? Alguém se candidata a ler? Eu vou pedir a... Quem? Ana Frida. Você pode ler? Pronto. Então aqui. Ana Frida? Você pode ler, Ana? Por favor. Por favor. Tá bom. Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Da mesma maneira, o Espírito Santo, aquele que Jesus disse em João, a partir do capítulo 15, 16, 17, ele disse: olha, eu não vou deixá-los sós, vocês não vão ficar órfãos, não, eu vou para o Pai, mas virá um outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o mundo não pode ver, mas vocês o conhecem. Jesus falando para os discípulos, porque Ele está entre vós, mas Ele vai habitar dentro de vós. Irmãos, nós sabemos que hoje, nascidos de Deus, nascidos de novo, quando nos entregamos ao Senhor, no livro de 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: olha, aquele que se une ao Senhor. Quem lembra dessa passagem? Alguém se lembra dessa passagem? Então é melhor ler, não é, pastor? 1 Coríntios capítulo 6, por favor, abra lá comigo. Depois de Romanos está 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, o verso de número 17. Eu vou pedir mais uma vez para minha irmã aqui ler. 1 Coríntios 6, 17. Você é aqui da igreja metodista, né? Mas é da metodista, né? Pronto, né? Porque vai que a minha Bíblia seja de uma outra denominação, né? Aí pode ter algum problema, então é mais seguro ler. Brincadeira. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aleluia. Tem uma outra versão diferente aí? Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Quantos aqui se uniram ao Senhor? Então nos tornamos um Espírito com Ele. Na verdade? Aleluia. Então, irmãos, a partir do momento em que nos entregamos para o Senhor, o Espírito de Cristo, ou o Consolador, Ele veio habitar em nós. Ele veio exatamente para que nós pudéssemos começar nessa caminhada para a compreensão das coisas espirituais. E sabe de uma coisa? Paulo, ele transmite as mensagens que nos mostram o começo, porque ninguém começa do final, começamos do início, não é verdade? E Paulo deixou bem claro, olha só, quando nós nos aplicamos na oração em outras línguas, quando nós nos dedicamos a essa prática, é como se portas espirituais começassem a se abrir para nós. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, independente de serem jovens, mas vocês sabem disso. Será que se alguém que não conhece bem a voz do seu pai,
risco de ser enganado? Corre. Não é verdade? Por exemplo, se eu colocasse o meu filho, o Miguel, ali atrás daquele balcão, e eu chegasse aqui, sem ele me ver, e eu dissesse assim: Miguel, vocês acham que ele teria dúvida de quem era essa pessoa? Da mesma forma, nós precisamos nos inteirar acerca das coisas e das verdades espirituais. Sabe para quê? Para que nós não tenhamos dúvidas quando o Senhor estiver falando conosco. Para que caia, gente, olha, no nosso coração de uma forma, sabe, completa. Quando nós ouvimos através de um aconselhamento, através de uma conversa, aquilo que está sendo transmitido da parte do Senhor, cai como se fosse algo bom. Não é verdade? Por quê? Porque começamos por esse caminho. E olha que coisa interessante, estamos falando sobre oração em outras línguas. Paulo disse assim, olha, o mesmo Espírito, ele nos assiste, ele nos auxilia na nossa fraqueza. E sabe de uma coisa, irmãos? A palavra assistir significa pegar junto ou juntamente com. A palavra assistir significa se envolver e ajudar a remover o peso. Lembra que nós falamos das nossas fraquezas? Falamos delas. Mas sabe, quando nos dedicamos a esta prática de oração em outras línguas, não simplesmente no momento de culto, quando estamos reunidos na igreja, ou quem sabe para parecer pentecostais, não é verdade? Ou eu sou pentecostal, eu oro em outras línguas, oh aleluia, ralabacharana. Aí pronto, saiu do culto. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma prática. Esse é o caminho para a verdadeira fusão. Amém, queridos? Esse é o caminho para um envolvimento sério, onde as coisas espirituais, elas não serão, gente, um acidente para nós. O que é isso? O que está acontecendo? Eu não consegui entender. Decidimos pela fusão, decidimos pelo envolvimento, decidimos mergulhar nessas verdades. E Paulo disse, olha, o Espírito, ele intercede por nós, por gemidos ou com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste ou ele nos auxilia na nossa fraqueza. Ele até nos ensina a orar como convém. Ele até mesmo nos ensina a maneira certa de orar. E de que maneira isso acontece, gente, nas nossas vidas? Olha, orando em outras línguas. Dá uma olhadinha naquilo que Judas, na sua carta, diz. Vamos dar uma olhadinha lá. Eu não quero me estender muito. Amém? Eu gostaria muito de ter o botãozinho do Espírito, sabe? Para apertar, né? Agora, Espírito Santo, por favor. Mas eu não tenho. Amém? Mas como nós estamos falando acerca desta atmosfera espiritual, nós podemos ter a convicção de que aquilo que o Senhor tem para acrescentar nas nossas vidas, irmãos, isso pode ser feito uma parte agora. Aleluia. Amém? Obrigado pelo aleluia aí. Tem alguém crendo? Pode ser acrescentado nesse momento. Amém? Porque estamos dando a primazia a Ele. Não é verdade? Você pode esquecer do meu nome, não tem problema. Esquecer até mesmo da minha fisionomia, não tem problema. Mas o que você precisa guardar é a palavra. Aleluia. É aquilo que o Senhor está falando. Aleluia. É aquilo que Paulo diz, é digno de toda aceitação. A palavra da verdade. Amém? O que diz o livro de Judas? Alguém já encontrou? Então espere por mim, porque eu estou chegando. Livro de Judas só tem uma página, na verdade. Na minha Bíblia deve ser meia página. Quer dizer, na minha deve ser uma, na sua deve ser meia, né? Mas não tem problema não, porque está escrito a mesma coisa. Olha só que coisa interessante, gente. Eu vou ler o versículo inicial, ou melhor dizendo, o versículo 3. Diz assim, olha, Judas falando, amados. Ele está falando com os irmãos, não é verdade? Ele está falando com os irmãos. Olha só, amados,
quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deixa eu parafrasear isso aqui sem tirar nada do que ele disse. Olha só, ele disse assim: olha, meus irmãos, foi exatamente quando eu estava de uma forma muito diligente, decidido a escrever para vocês, foi que eu me senti. Foi o que nós lemos aí? Foi o que está escrito aí, na verdade? Está escrito aí na sua Bíblia, minha linda. Eu me senti o quê? Obrigado. A quê? Corresponder-me convosco. Para tratar do quê? Exortando-vos a batalhardes, ou a serem sérios com o quê? Diligentes pela fé que foi entregue aos santos. Olha só, gente, é como se Judas estivesse ali. Eu vou escrever uma correspondência, vou fazer uma brincadeira. Eu estava ali escrevendo uma correspondência ou pensando em me comunicar com o pastor Miguel ou com o pastor Moisés, que está aqui à nossa direita. Mas naquele momento eu me senti na responsabilidade, ou com a responsabilidade, de transmitir a ele não somente algumas palavras, mas uma exortação, para que ele pudesse batalhar, ou ser diligente com a sua vida de fé. Será que Judas ele interpretou a voz do Espírito? Será que Judas ele interpretou aquilo que o Espírito queria? Ele interpretou, ele conseguiu captar. Fala comigo, eu também posso. Eu também posso. Fala mais uma vez, eu também posso. Eu também posso. Nós também podemos, irmãos. Amém? E no verso de número 20, vamos ler. No verso de número 20. No verso 17, eu vou pegar o 17, ele diz assim: olha, vós porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia em nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha, irmãos, a conclusão da carta de Judas, ou aquela exortação que ele se sentiu na obrigação de fazer, a suma da carta é essa. Ele fala acerca de sermos sérios com a nossa vida de fé, e ele usa essa palavra, batalharem diligentemente, não negligentemente. E ele disse: olha, no último tempo vão se levantar escarnecedores, pessoas levantando divisões sensuais. O que isso significa? Divisões segundo os seus próprios interesses, buscando atenção para si, buscando ser o centro das atenções. Sabe de uma coisa, irmãos? O centro das nossas atenções é o nosso Rei Jesus, é o nosso Senhor, o nosso Mestre. As nossas atenções devem estar voltadas para Ele, para a sua palavra. E quando alguém quer atrair atenção para si, ele disse: olha, que nós devemos ter cuidado com isso. Mas aí ele diz logo em seguida: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Posso acrescentar mais algo, irmãos, acerca da oração em outras línguas. Você e eu, quando estamos nessas práticas, nós estamos construindo blocos de fé dentro de nós. O nosso homem interior, ou aquilo que de fato nos tornamos quando nos unimos ao Senhor, porque Paulo disse: aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Estamos nos tornando a cada dia mais e mais robustecidos, ou como o pastor Miguel, mais uma vez, pastor Miguel, eu estou usando todas as suas falas hoje, viu?
Ou como o pastor Miguel disse ontem à noite, hoje pela manhã, precisamos, irmãos, nos agigantar por dentro. Precisamos crescer mais e mais por dentro. E ele disse: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E deixe-me acrescentar aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Ele diz assim: olha, aquele que ora em outras línguas, edifica-se a si mesmo. E sabe o que a palavra edificar significa? Alguém já tinha ouvido falar acerca disso? Construindo, não é verdade? Alguém conhece aqui aqueles cabinhos, né? Para ajudar o camarada lá com o carro quando descarregou a bateria? Como chama aquele negócio lá? Dá uma chupeta, não é verdade? Ou transmitindo uma carga para aquela bateria que está descarregada, não é verdade? Não é assim? Irmãos, a palavra que Paulo usa para edificar-se, a mesma que Judas usa, ela também transmite essa ideia: recarregar-se. Recarregar-se é como se nós estivéssemos, sabe de que maneira? Olha, conectados com o Espírito Santo que já está em nós, sabe? E ó, quando estamos ali, oh aleluia, obrigado, Pai, porque quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Oh aleluia, Pai, obrigado porque eu dou bem as graças orando em outras línguas. Pai, obrigado, eu tenho decisões a tomar, mas na minha mente eu não sei nem o que fazer, mas eu estou extraindo forças do alto, eu estou recarregando as minhas forças, eu estou me edificando por dentro, eu estou me colocando em uma condição onde o teu Espírito ele pode transmitir algo e eu possa entender, e eu possa a partir de então, está aqui a resposta. Glória a Deus. Irmãos, esta fusão, que é o tema do nosso acampamento, é deixar que as coisas abaláveis na tua vida, na minha vida, elas sejam abaladas, para que aquilo que é inabalável possa permanecer. Amém. Recarregando as forças, conectados em todo o tempo com o Senhor, 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 extraindo dele as respostas. Pai, quantas vezes nós estamos diante de situações e não sabemos, rapaz, o que eu vou fazer agora? Eu não sei. Eu nunca cansei de falar isso para minha esposa. Quando ela chegava para mim e perguntava: filho, e aí, o que nós vamos fazer? Eu dizia para ela: filha, no momento, eu não sei, mas eu já vou descobrir. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de confusão, e Ele não nos quer em confusão. Jesus disse que o Espírito Santo ele iria me guiar toda a verdade, ele iria me ensinar acerca de todas as coisas. Então eu vou para a palavra,